Bom dia, turma 902. Vamos aqui para mais uma apresentação de ciências do dia 15 de junho de 2020, segunda-feira. Professora Estela com vocês aqui mais uma vez, com um imenso prazer de estarmos aqui nos falando. Nós começamos, na matéria sobre química, introdução básica de química, noções básicas de química. E nós começamos falando sobre matéria e falamos sobre propriedades gerais da matéria. Hoje vamos falar sobre propriedades específicas da matéria. Elas são próprias para cada tipo de matéria e permitem diferenciar uma matéria da outra. Elas estão relacionadas ao tipo de substância que compõe a massa. Então aqui essas propriedades específicas, elas são específicas, para cada matéria, porque ela vai permitir que a gente diferencie a matéria da outra, tá? Elas podem ser organolépticas. O que quer dizer isso? Elas podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos, exemplo, cor, brilho, odor e sabor. Mas também podem ser físicas e químicas. Eu coloquei essa imagem aqui embaixo, que são vários condimentos, vários cereais, tem um palitinho de canela aqui, e você pode perceber que você vê a cor, de cada elemento, o brilho de cada condimento. Se você cheirar ali, você vai sentir o odor desses condimentos que são muito concentrados, e se você provar, você vai sentir o sabor. Isso são os sentidos organolépticos, tá? Que a gente pode perceber, a propriedade organoléptica. Mas também pode ter a física e pode ter a química. Propriedades físicas, pode ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser totalmente líquida. O ferro, por exemplo, ele deixa de ser sólido e passa a ser líquido a 1535 graus, tá? Então, aqui, o ponto de fusão é a temperatura específica onde cada matéria ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Cada matéria tem o seu ponto de fusão específico. Aqui eu exemplifiquei o ponto de fusão do ferro. Ponto de ebulição é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa. O metal mercúrio, por exemplo, ele deixa de ser líquido e passa a ser gasoso a 356,9 graus centígrados. Então, o ponto de ebulição é a temperatura específica de cada matéria, onde ela deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa. Eu coloquei uma imagem aqui embaixo, onde nós temos o ponto de fusão da água, só para vocês terem a noção, da imagem, onde um iceberg congelado, uma água congelada, que é o iceberg, ele descongela e passa a ser líquida. E o ponto de ebulição da água está aí na panela, que são 100 graus para a água, que ela deixa de ser líquida e passa a ser gasosa. Densidade absoluta. Vamos entrar agora nas propriedades químicas. A densidade é a concentração de matéria em uma quantidade específica de volume. Vocês podem ver nessa imagem aí, nós temos um copo com uma água e um cubo de gelo. Parem para pensar, por que esse gelo flutua? Por que o gelo não vai para o fundo do copo? Isso é por causa da densidade. A densidade do gelo é maior do que da água, porque a matéria que existe no gelo é diferenciada em relação à massa, em relação à água, tá? Consideramos a tensão entre a massa de um material e o volume ocupado por ele para calcularmos a densidade. Para a gente calcular a densidade, que vamos ver na próxima imagem, logo a seguir, você tem que usar a massa e o volume para você descobrir a densidade desse material. Por exemplo, 1 kg de papel, ele pesa o mesmo que 1 kg de chumbo. Os dois pesam 1 kg. O senso comum nos leva a pensar que o quilo de chumbo é mais pesado que o papel, pois na prática sabemos que o chumbo é mais pesado que o papel. No entanto, a diferença entre os dois está em seu volume, o espaço ocupado pelo chumbo e pelo papel necessário para que eles obtenham o mesmo peso. Para termos 1 kg de papel, precisamos de um volume muito maior do que o volume do chumbo, pois o chumbo é mais concentrado, isto é, mais denso,
possui densidade maior, tá? Vamos entender isso. Temos 1 quilo de chumbo e 1 quilo de papel. Na nossa cabeça não tem como 1 quilo de chumbo ser igual a 1 quilo de papel. A diferença vai estar no volume. O volume de papel vai ser muito maior do que o volume de chumbo, para poder alcançar 1 quilo também. Isso porque a densidade do chumbo é muito maior do que a do papel. Aí eu coloquei uma imagem onde nós temos umas substâncias aí ao lado com uma língua estrangeira, que eu não percebi quando eu coloquei essa imagem, me perdoem por isso, tá? Mas isso aqui é para você reparar que a densidade de cada propriedade, de cada material é diferente um do outro. Temos o mel, temos a água, o azeite, o álcool, tudo em camadas diferentes. Quando você coloca isso tudo no mesmo recipiente, ele vai se misturar, vai ficar meio misturado, né? Bolhas, né? Entre elas, até que ficar um tempinho em repouso, ele vai colocar tudo em camadas corretas. Tudo isso por causa da densidade. Como eu calculo a densidade? Como calcular a densidade? Podemos calcular a densidade de material a partir da relação entre massa e volume, tá? Como nós falamos lá atrás. Segundo a seguinte fórmula: D é igual a M dividido por V, em que D é a densidade, M é a massa e V é o volume. Propriedade magnética, outra propriedade química. Propriedade que a substância tem de atrair pedaços de ferro e níquel. Um exemplo de substância magnética natural é a magnetita, mas outras substâncias podem adquirir propriedades magnéticas, como os ímãs artificiais. Aí nós temos uma magnetita na imagem, né? Ela atraindo uma aliança, um metal, né? Aí é um material natural. A magnetita é uma substância natural. E ao lado nós temos um ímã magnético também, onde ele atrai esses vários clipes aí. Outra propriedade química é a maleabilidade. A maleabilidade, ela permite a matéria ser transformada em lâminas por ser maleável. É o caso da maioria dos metais, tá? Aí você pode ver aí embaixo nessa imagem, um metal se transformou em fios, porque ele é maleável. A maleabilidade permite que transforme todo esse metal, essas lâminas, né, em fios, em metais maleáveis. Dureza é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Um exemplo é quando uma pedra arranha o vidro de uma janela, ou seja, a pedra é mais dura que o vidro. Nós temos uma escala de Mohs, tá? Onde ele organizou a escala de dureza de cada material. O mais maleável, o mais frágil é o talco, tá? E vai a espessita, calcita, e assim por diante, até chegar no diamante. O que tem maior grau de dureza é o diamante. Tanto que o diamante ele é usado para fazer perfurações de petróleo, perfurações de rochas. Tudo é usado o diamante, porque o grau de dureza dele é o maior que nós temos. Temos atividades para casa agora, tá? Você vai responder no seu caderno, tá? Vai copiar e responder no seu caderno. Número 1, quais são as propriedades gerais da matéria? Número 2, qual a diferença entre propriedade geral e específica da matéria? Qual a diferença entre massa e volume? O que diferencia a compressibilidade de elasticidade? O que são propriedades organolépticas? Ao colocar uma pedra de gelo em um copo com água ou outra bebida qualquer, notamos que o gelo fica flutuando e que o nível da água no copo sobe, proporcionalmente à quantidade de gelo que é adicionada. Explique o fenômeno descrito acima, descrevendo as propriedades gerais e específicas da matéria envolvida. Numa indústria de fabricação de metanol, a queda acidental do álcool no reservatório de água potável tornou-a imprópria para o consumo. Apesar do incidente, duas características da água potável permaneceram inalteradas: cor e densidade.
sabor e ponto de ebulição, odor e calor específico, cor e condutividade elétrica, sabor e ponto de fusão? Marque a resposta certa. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se o volume de solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será de... Faz lá o cálculo. Densidade é igual massa dividido por volume. Resolva aí e vê qual é a questão certa. Qual a densidade em gramas por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 400 gramas? Também faça os seus cálculos e responda a questão correta. Aí eu deixo um abraço para vocês. Eu espero que em breve estejamos assim, tá? No Colégio Selby, nos confraternizando, nos abraçando dessa maneira, tá? Longe dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.